Aê! Da Rede Globo, estamos ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo. Aí é boa tarde ou é boa noite já? Aqui já são 6 horas da tarde, então estamos caminhando para boa noite. Mas tá sol lá fora ou já tá escurecendo? Deixa eu mostrar aqui para você, vai. Legal, legal, boa. Pera aqui, Ó, para vamos quem ver. não lembra, não acompanhou, o César está na Romênia, então o que ele vai mostrar pra gente é como está aí o outono romeno? Isso. Aqui agora está começando a esfriar e no inverno aqui, cara, chega a dar menos 40 graus negativo. Nossa senhora. Vou virar a câmera aqui. Tá Legal. aqui, já está escurecendo já, ó. Tá tranquilo. Estamos caminhando já, mas assim, no verão chega a escurecer assim 10 horas da noite, 9h30. Uhum. Então, ó, todos esses predinhos aqui que vocês estão vendo é da época do Uhum. comunismo, ó. É Olha só. padrão, assim, é tipo o estilo CDHU aqui, ó. Tipo aquela música lá, tô chegando na Coab, no maior astral. Então é tipo uma grande Coab aqui, cara. Entendi. O seu é nesse estilo também. Isso, meu apartamento é nesse estilo. No Legal. estilo apartamento CDHU aqui. O Então, RSS. isso, exato. Então, a parte sul da Romênia é a parte que mais sofreu com o comunismo. Toda a Romênia sofreu, obviamente, Uhum. mas teve mais influência devido à época do ditador, era daqui do sul da Romênia. Então, não teve tanta influência no norte. No norte tem casas bonitinhas e tal, mas aqui já no sul da Romênia são mais prédios mesmo. Então, principalmente Coisa é mais padrão. Bucareste, que é a capital Uhum. daqui da Romênia. Nossa, cara, é um grande CDHU, é uma capital de CDHU, uma capital Entendi. da Coab. Então é bem complexo. O que deu pra ver é que ainda tá, apesar de estar chegando aí no outono, o verde ainda tá nas árvores, né? Assim, tá bonito ainda, não chegou aquele outono, estilo outono do norte que a gente tá acostumado, né? Folhas Não, laranjas, não, a vermelhas. gente entrou no outono já faz poucos dias. Uhum. Mas assim, no inverno, cara, acontece um fenômeno aqui na Romênia que é depressão climática. Tá. Porque na época, no inverno, o inverno aqui ele dura de 5 a 6 meses. Então você imagina, é um pouco mais da metade do ano, né? De Uhum. frio. E aí não tem árvores. Então não Tá. tem verdes, é tudo neve. O céu praticamente fica sempre nublado. Então isso faz com que as cores se desbotam praticamente. Então Tem já muito não mais é noite do que dia, né? A noite ali exato. Então, domina, então não tem é um menos país, luz. não é uma região que se tem muita arte, né? Tipo que nem São Paulo, que tem muitos grafites, enfim. Aqui a expressão da arte é muito pouca. Então você não vê muito cores nessa região. Então aí tem a questão da neve, só branco, neve Uhum. pura. E aí já não tem cor, já não tem verde, então isso gera na galera aqui uma certa depressão, né? Tá. E como dura 6 meses, pô, você imagina, 6 meses, o sol nasce de vez em quando, aqui, tipo, um dia bem ensolarado, é Uhum. raro no inverno, mas Uhum. assim, a grande maior parte do tempo aqui, meu, a galera fica bem deprê, fica bem para baixo. Então, é desafiador e a gente está se adaptando ainda, né? A gente está aqui na Romênia fez um ano recentemente, então a gente está nessa adaptação ainda. Legal. O que tem que fazer aí? Você falou que não tem muita arte, mas assim, tem coisas tipo teatro, esporte muito forte. Qual que é o foco cultural aí da Romênia? Jó, é que assim, na região que eu moro é mais quebrada. Uhum. Então é tipo mais zona leste da zona leste mesmo. Mas no Como norte chama a da cidade aí? é Slatina, Slatina. Slatina. Então, já no norte da Romênia, que tem até o Castelo do Drácula, né? Vale a pena para quem não assistiu o Hotel Transilvânia, então assiste lá, é muito massa. Então é tudo baseado aqui na Romênia. Então, no norte da Romênia
tem muita coisa legal para se fazer. Por exemplo, a maior comunidade de ursos da Europa estão aqui na Romênia. Legal. Então, na Romênia tem muito verde, no norte da Romênia, né? Tem muitas florestas, tem montanhas que, nossa, é sensacional para você passar um final de semana com uma lareira ligada, com fogo e um chá. É assim, é sensacional. E muitas dessas casas nas montanhas, uma boa parte da casa é de vidro. Então dá para você Putz, ver a que neve legal. caindo. É tipo Frozen. Nossa, minha filha vai pirar. Tipo Frozen. Então, Ela assim, vai pirar. a Romênia é dividida em duas regiões, o norte e o sul, bem diferente, assim, uma da outra. Isso, bem diferente. É como se, só para a galera aí que tá nos acompanhando ter uma ideia, é como que se fosse o sudeste do Brasil comparado ao nordeste. Mas é claro que no nordeste tem lugares belíssimos, né? Uhum. Mas mais no que se diz respeito ao sertão do nordeste. Desenvolvimento, tá. É, o sertão, o interiorzão do Piauí, do Ceará. Então, que são lugares bem mais, a situação é bem mais difíceis, né? Então, é Uhum. como se fosse aqui na Romênia. Então, na onde eu tô aqui é o sertão do Nordeste e tem o Sudeste, São Paulo, que são os estados mais desenvolvidos, que estão no norte da Romênia. No norte da Romênia parece que você está em outro país, cara. A gente vai entrar muito na sua história, mas já podemos começar pela Romênia, vamos começar de hoje para antes. Por que que você foi parar aí? O que que você faz aí? Joia. Bom, eu e a minha esposa, nós somos missionários. Para quem não entende o que é missionário, onde vive, o que come, o que fazem, joia. Ah, nós somos discípulos de Jesus, cara. É dessa forma que a gente lida. Então, como discípulos de Jesus, a gente tenta caminhar os passos que Jesus trilhou aqui, as ordenanças que ele nos deu. Entre eles, o amor ao próximo, cara. É você poder ajudar o próximo, você amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, foi praticamente aquilo que Jesus ele mais citou na sua biografia, que são os evangelhos, que está ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a Bíblia, na verdade, vai citar a respeito de Jesus, mas a biografia mais exata dele, do tempo que ele teve aqui na Terra, são esses livros. E aí, cara, desde então isso começou a queimar no nosso coração o desejo de ajudar pessoas, o desejo de amar pessoas. E talvez alguém possa estar te perguntando, poxa, mas precisa amar pessoas tão longe assim, né? Aqui pertinho no Brasil. É uma boa Mas a pergunta. nossa história, mas a nossa história não começa aqui na Romênia, cara. A história do amor ao próximo, a história de poder falar do amor de Deus para as pessoas não começa na Romênia, começa aí no Brasil. A nossa. Deixa eu fazer então a introdução também, porque é legal que você vai entrar. Vamos começar do começo então. Você Fechou. sabe, para quem está aí, conheci o César em 2014, a gente trabalhou junto num acolhimento de criança e adolescente aqui em Santo André, com um grupo de africanos, né, César, que chegou Uau, aí, verdade. assim, uma coisa de louco, depois a gente pode entrar nisso se quiserem, mas, e aí dali para cá são o quê? 6 anos nos quais você já visitou aí cerca de 97 países, mais ou menos. Não, foram cerca de quanto? 24, 24 Ô, caraca, países. é país pra vinte e caramba. quatro países. Então, Conta e aí aí, como então, começou então. então, assim, a gente começou a desenvolver trabalhos sociais aí no Brasil, cara. Então, para Uhum. a galera que está nos acompanhando, na verdade, o meu trabalho começou dentro das FEBEM, antiga FEBEM, Taquera Tatuapé, FEBEM de Vila Maria, indo nesses presídios e trocando uma ideia com a galera através do Uhum. hip hop, através do diálogo com esses jovens. Então, tudo Uhum. começou dentro da FEBEM. A minha vida, a minha adolescência, eu passei praticamente usando muita droga. Então, eu fui dependente químico por muitos anos na minha Uhum. adolescência. E a partir daí, então, eu encontrei com o Evangelho, eu encontrei com a mensagem de Jesus e aquela mensagem me transformou, cara. Mudou completamente a minha vida e a partir dali, então, eu queria poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu recebi. Porque eu acho que essa é a pegada, você só compartilha Não, aquilo que você tem. Então você perfeito. compartilha seu ponto de vista, a partir daquele momento, daquele ponto de vista, transformou sua vida em algum aspecto. E é assim que o ser humano vive, ele vai compartilhando aquilo que ele viveu. Então, a partir daí, então, eu decidi compartilhar a transformação que eu tive na minha vida. Pô, eu era muito desacreditado por uma boa parte da minha família,
Sempre cresci em São Paulo, por 2 vezes eu fugi de ser preso. Então, assim, todo o histórico da minha adolescência foi praticamente no mundo do crime. Na corda bamba Então, ali. foi sinistro, cara, foi sinistro. O único som que nós ouvíamos era Racionais, né? E era eu e os moleques usando droga, vendendo droga na rua, e era ouvindo Racionais, e esse era nosso estilo de vida, cara. Era o Uhum. tempo todo assim, fazendo coisas que não deveria fazer, né? Então, quando o Senhor Tirando transformou ouvir minha Racionais, que ouvir Racionais é bom ainda. sim, sem sombra de dúvida. Mas naquela época, uma boa parte das letras, elas falavam muito forte com quem veio da periferia. Uhum. Uhum. E uma boa parte de muitas das letras de rap, principalmente Facção Central, Uhum. nossa, e muitos outros raps, eles te levam a você, se você não tomar cuidado, eles te levam a você a uma outra vertente Uhum. do que a letra de fato quer dizer. Então, Legal. cara, foi uma fase muito difícil. E aí, quando o Senhor transformou minha vida, cara, eu queria compartilhar aquilo com todo mundo, e aí eu comecei a fazer isso a partir da FEBEM. Então, eu fiquei por alguns anos fazendo trabalho em Fundação Casa. A minha esposa também, ela já desenvolvia trabalho em algumas comunidades no ABC Paulista. E foi daí então que a gente começou a se aperfeiçoar, aprendendo inglês, fazendo alguns cursos. E aí então foi que a gente foi para as nações. A gente foi que nem Tim, sem fronteiras a parada. A gente saiu de São Paulo, das quebradas de São Paulo para as nações. E o primeiro país que eu tive contato foi no Haiti, em 2011, aonde não sei se a galera aí que está acompanhando lembra que teve o terremoto. Terremoto, claro. E aí, cara, foi doideira porque a gente chegou lá, ainda tinha muitos destroços ainda na capital Porto Príncipe e foi muito desafiador para nós. Então a gente Uhum. não manjava do inglês, a gente estava numa cultura totalmente diferente e ainda numa situação crítica. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, quando eu estava no Haiti, eu cheguei a experimentar aquele biscoito de barro lá, não por necessidade, mas por curiosidade, para saber como é. E, cara, É uma coisa doideira. cultural, né? Conhecer ali a cultura. E foi assim, foi doideira, porque quando eu comecei a mastigar, eu comecei a ouvir os grãos de areia nos dentes. E aquilo era o que muitas crianças tinham para comer. Então a gente foi lá, a gente construiu casas, a gente ajudou diversas pessoas de diversas formas. E o Quanto tempo vocês ficaram lá? haitiano, a gente ficou, acho que foi 45 dias. 45 dias. E o haitiano, cara, ele tem um coração brasileiro. Ele é um povo muito alegre, muito animado, muito esperançoso. Então, lá eles falam Não à toa francês. agora, não à toa agora no Brasil tem muito haitiano, né? Se tornou um ponto de entrada. Inclusive, Santo André, não sei se você sabe, acho que é a primeira ou a segunda cidade com maior população haitiana do Brasil. E aqui do lado de casa, tem o núcleo dos haitianos é muito próximo aqui. Então a gente vê muito isso mesmo. Estão mesclados já com a gente. É uma coisa É, legal. e assim, e foi muito legal, porque os haitianos nos receberam muito bem. Uhum. Só para você ter uma ideia, quando eu estive no Haiti, a gente comia lá 2 vezes por dia, cara. Uhum. Era macarrão às 7h30 da manhã. Olha só, macarrão às 7h30 da manhã e arroz e feijão às 3 horas da tarde. Eram as únicas refeições que nós tínhamos. Então, antes da nossa chegada no Haiti, por exemplo, a gente começou a comer 2 vezes por dia no Brasil, E se para adaptando. você já ir virar essa chave na sua cabeça. Então, pô, Verdade. você imagina, no Brasil a gente come 5 refeições por dia, né? Tem alguns que vão 10, 12, A brincando. gente fala, né, de 3 em 3 horas comer alguma coisa, isso é white people's problem, né? Exato, exato. Então, assim, a gente começou a comer 2 vezes por dia, a gente começou a lavar as louças dentro de bacias de água para economizar água. Então, assim, foi um desafiador, foi muito desafiador, mas quando você trabalha, quando você desenvolve trabalhos humanitários, que era o nosso caso ali no Haiti, cara, você mais recebe do que dá, porque você aprende, porque o sofrimento ele é uma escola. Uhum. Depende da perspectiva que você vai encarar essa escola, mas você pode tirar lições preciosas. Então, a gente saiu dali ser humanos melhores, Uhum. pessoas bem melhores, com uma outra perspectiva. Só para você ter uma ideia, a água lá é escassa, a água. Sim. Então, lá tinha o chachê de l'eau, que era tipo o chup-chup aí no Brasil.
Era uma garrafinha d'água, um plastiquinho de água gelada, e a gente apertava aquilo com muito gosto para poder beber a água, que era alguma das maneiras que se tinha para beber água limpa. Caramba. Quando eu voltei pro Brasil, cara, eu vi a galera assim, lavando a calçada depois da chuva, minha vontade era chegar na voadora, tipo, meu, você tá louco? O que que você tá fazendo? Acabou de chover, você tá lavando a calçada. A minha Acabou. esposa fala que o cara tá regando a calçada, né? Porque não é possível. Pois é, então assim, aí, nossa, quando a gente desceu do avião e a gente começou a andar por São Paulo, a gente viu algumas situações da galera desperdiçando a água, a vontade era chegar na voadora e poder falar, meu, acorda, o mundo, nem todo mundo tem água abundante assim, você está Uhum. desperdiçando. Então isso vira algumas chaves na sua cabeça. Legal. Então, a minha esposa, ela é engenheira ambiental, então a gente tem toda uma Legal. pegada sustentável aqui em casa. Então, assim, essas coisas vai fazendo com que você se transforme numa pessoa melhor. Então, a gente Legal. ficou no Haiti por 40 dias ajudando aquelas pessoas com diversas cestas básicas e Uhum. principalmente em construção. Então, a gente ajudou a construir por causa do terremoto. Tá. Então, depois do Haiti, a gente foi para outros lugares, outros países Só, desenvolvendo essa trabalhos. experiência só deu vontade de fazer mais, né? Cara, assim, é sensacional. Fazer o bem faz bem. Aí fica até um logo aí depois da live. Fazer o bem faz bem. Cara, quando você se dispõe a ajudar uma pessoa Uhum. de uma outra cultura, de uma outra localidade, ou até mesmo seu vizinho, enfim, aonde você estiver, aquilo gera uma gratificação no seu coração de uma forma muito especial. Porque, na verdade, Vini, a vida ela é feita de encontros, cara. Uhum. A Uhum. vida ela é feita desses encontros e cada Perfeito. encontro são ímpares. Uhum. Então, assim, já que a vida ela é feita de encontros, pô, que esses encontros sejam especiais. Tem até Uhum. eu não sei se você sabia, mas o que é felicidade para os gregos na época na Grécia Antiga? Felicidade, segundo a concepção grega, é aquele momento em que você está vivendo e que tá tão legal, tá tão topzera, que você gostaria que aquele momento se eternizasse. Uhum. Quando você vive esse pico de satisfação, de alegria, que você fala assim, cara, tá tão da hora esse bate-papo com o Vini que eu gostaria que ele eternizasse, é porque você chegou no ápice do que é a felicidade, segundo O os eterno gregos. retorno. É isso aí. Da hora. Então, cara, quando você ajuda o próximo, quando você ajuda ele de alguma forma, você vive esses picos de felicidade. Da E aí hora. você entende que a felicidade, ela não consiste em ter, mas em ser. E quando Uhum. você acaba ajudando outras pessoas a se tornar uma pessoa melhor, uma Legal. pessoa que vai pensar menos em si e mais no próximo. E assim, foi transformador. E desde então, nunca mais Ô, parei. César, cara, você tá. Pra quem também não sabe, César a qualquer momento pode se tornar pai aí, né? Então, aguardando a chegada da filha, já tá com 9 meses, né, sua esposa? Isso. Você tá quase se tornando pai, você tá se tornando sábio, hein, cara? Quem te viu, quem te vê, Ah, rapaz. Tá criando a sabedoria de pai já, mano. Ô, pois César, é. mas deixa eu até aproveitar, é legal, você fez uma ideia legal, né, da potência dos encontros, né? E você trouxe a sua história e colocou o quanto você pôde contribuir, participar no crescimento também de outras pessoas. E aí eu vou te fazer uma pergunta aí, vou jogar no pessoal, hein? Tá Você bom. consegue dizer alguém que te ajudou naquele momento que foi tão difícil e que deu esse apoio aí que você tentou também levar para as outras pessoas? Fazer um momento aí, reconhecimento dos professores aí que te serviram naquele momento? Nos momentos difíceis da minha vida, você fala? Que te ligou aquela chave para sair daquela vida tensa para entrar na vida aí de fazer o bem, como você está dizendo? Cara, sem sombra de dúvida foi meu pai, viu, cara? Meu Legal. pai, ele é um cearense arrochado lá na terra do Padre Cícero. Meu pai, ele foi um mestre para mim. Meu pai sempre me incentivou. Todas as vezes que eu matava a aula, que eu pulava o muro da escola para fumar maconha, e o diretor ligava pro meu pai, pô, era o meu pai que ia lá, e meu pai trocava ideia comigo, César, eu Legal. vou te arrebentar, tô brincando. Mas ele trocava uma ideia comigo, de verdade, ele me aconselhava muito. Legal. E Não foi através desistia, do né? meu pai, e foi através do meu pai que eu concluí os estudos
foi através da perseverança do meu pai que eu conheci um das manifestações do caráter de Deus, que é a perseverança, o amor, em acreditar. Tem até uma letra do Racionais que diz: tenha fé, porque até no lixão nasce flor, ore por nós, pastor, lembrar da gente, no culto dessa noite, firmão, sangue quente. Então, segundo o Racionais, vai falar que até no lixão nasce flor. E é interessante, cara, que essas pessoas que têm essa capacidade de percepção, de olhar para o lixo, ou de olhar para uma coisa que você não tem expectativa e enxergar naquilo algo positivo. Uhum. E foi exatamente nesse olhar do meu pai que muitas coisas mudou na minha vida. Foi de ele olhar para mim, não mesmo porque ele sendo meu pai, Uhum. mas de ele olhar para mim e encontrar uma perspectiva de vida que eu mesmo não tinha. Legal. Então, isso é o poder do amor, né, cara? É isso É aí. você poder usar um óculos que a pessoa em si não está enxergando, mas que você enxerga e por isso você parte do princípio de querer ajudá-la. Depois disso, então, só continuou. Quer dizer, voltou para o Brasil, ficou um pouquinho e depois bateu Isso, perna pro mundo. fiquei um tempo, aí depois eu desenvolvi trabalhos no Vale do Jequitinhonha. Não sei se você conhece, mas, cara, o Vale do Jequitinhonha é a África brasileira. É seca, seca. Não sei, lembra aquele filme lá, Os Filhos de Francisco? Uhum. O Alto da Compadecida, aquele chão rachado? Cara, é o Vale do Jequitinhonha. E é uma região muito, muito pobre, e muito quente. Assim, escassez total de água. Eu lembro que os velhos, eles me contavam, eles falavam assim: ó, filho, urubu para pegar sombra tem que voar debaixo do outro, porque não tinha árvore, escassez de tudo. Aí lá a gente construiu banheiros ecológicos, a gente ensinou a galera a fazer compostagem com banheiros ecológicos, então foi muito jóia. E aí eu tive experiência no sertão do Brasil, nas periferias de São Paulo, e aí depois então a gente foi para as nações. Então a gente passou pela Bolívia, a gente passou pelo Haiti, a gente passou pela Palestina, Israel, a gente desenvolveu, como a Jéssica está falando aí, no lixão de Itaoca, que foi maior quebrada no Rio de Janeiro, a gente foi desenvolver um trabalho bem no lixão mesmo. E tinha uma grande comunidade de pessoas que moravam nesse lixão desativado. E Tá. aí a gente foi desenvolver um trabalho lá, cara. Ah, sabe aquelas cenas do Tropa de Elite, do filme Uhum. Tropa de Elite? Cara, Uhum. era igualzinho. E assim, a gente teve que ir lá com os vidros abaixados, com o farol ligado, os alerta ligado, e a gente foi pedir permissão para os traficantes para a gente desenvolver um trabalho na comunidade do lixão de Itaoca. Aí nessas horas a perna treme, né, cara? Opa. Você vê os caras com uma arma, parece um cabo de vassoura, um rifle gigante, e você lá cheio de desejo de ver a comunidade transformada. Então aí a gente pediu a permissão, a aval dos traficantes, eles deram para nós e a gente construiu o banheiro ecológico naquele lixão. A comunidade não tinha banheiro e só tem a noção do quanto que o banheiro é importante quem não tem banheiro, cara. E aquela comunidade, Com eles tudo, falam, né? Você falou da água, a água também é isso, né? A gente percebe quando deu essa crise hídrica no Brasil há alguns anos que a galera se tocou que o negócio não é infindável, né? Que usou errado, acabou, mano. E aí ferrou. usou E, errado, já era. e Então você sabe que você assim, descreveu essas cenas aí das armas e pedir autorização para o pessoal do tráfico para entrar. Quem trabalha com a parte social também é isso, né? Eu, como psicólogo, mas há muito tempo ali na psicologia social, era isso. A gente ia visitar a família, você entra nas quebradas, você tem que pedir a bênção para poder ir lá visitar a família. Cara, você está querendo ajudar a família, você tem que ir lá, porque a tensão existe, né? E eles estão ali num certo controle. Então, eu entendo a realidade, cara. e aí o trabalho que a gente desenvolveu, depois eu até compartilho umas fotos com você. Legal. Cara, o traficante da comunidade fez um churrasco para nós. Ah, tem carne aí para vocês aí, come aí, fica à vontade. Aí a gente comeu carne doidada. Então, assim, foi algo muito legal e aquela comunidade aprendeu princípios. Legal. Porque o que transforma uma comunidade não é você chegar e construir algo e sair fora, mas É. são princípios, cara, são valores que ficam Uhum. no inconsciente. Porque se a pessoa não vive a metanoia, que é mudança de mentalidade, se ela não vira a chave, ela vai voltar para o estado anterior. Uhum. Por quê? Porque foi construído, mas não foi ensinado. Então aí é que está a diferença de pessoas que têm o dinheiro, que quer fazer,
só que elas não querem investir no conhecimento dessas pessoas. Se não tem conhecimento, logo a pessoa volta ao estado anterior. E aí, às vezes, volta pior ainda, cara. Uhum. Então, a gente Até porque às passou. vezes quem tem dinheiro acaba fazendo meio que para aplacar a culpa, né? Aquela coisa de, ó, eu tô te dando aqui, não vem me pedir no farol, né? Ó, eu faço a minha parte, quer dizer, é uma forma de se livrar, não é uma forma de contribuir, de colaborar, de estar junto, né? Exato. E É assim, outra cara, as pegada. comunidades carentes, elas precisam passar pelo processo de metanoia, transformação de mentalidade. É a AM para FM. E isso é um processo, cara. Isso são camadas de cebola que você precisa ir arrancando e compartilhando para a pessoa uma outra perspectiva. Então a gente ensinou as crianças a escovarem os dentes, cara. Imagina, elas não tinham a ideia de como escovar os dentes corretamente. Sim. A gente reformou barracos, que teve uma casa lá que eu entrei, que, cara, era um fio assim, eu pensava que o fio era preto, e quando era ver, era um monte de mosca em cima do fio. E o fio era branco, na verdade, mas tinha muita mosca. Então, assim, aí a gente conversou com as donas, explicamos, passamos, investimos tempo com essas pessoas. Sim, sim. Então, foi muito massa. E aí, depois desse tempo que a gente passou aí trabalhando no Brasil, é que a gente foi para outros países. E entre eles foi a Jordânia. E foi assim, bem no período em que o Estado Islâmico estava atacando Uhum. muito os países do Oriente Médio ali, né? Da Ásia. Então, foi um tempo crucial, era onde estava tendo maior demanda de refugiados, Tá, tá. partindo para Vocês diversas chegaram bem na hora regiões. dos conflitos mesmo. Foi. E aí, cara, nossa, ali foi uma aventura mesmo, porque a gente foi assim, com a fé mesmo, cara. Foi com a Uhum, fé, uhum. foi com a cara e a coragem. A gente tinha uma estrutura aqui no Brasil e a gente desfez essa estrutura para se lançar no Oriente Médio. Então a gente não sabia o árabe, não sabia nada, mas já tinha alguns Vocês amigos. entraram no Oriente Médio através da Jordânia? Isso, Tá. através da Jordânia. E aí a gente tem amigos que desenvolvem um trabalho extraordinário na Jordânia. Cara, ó, eu vou te falar, meu amigo. Prepara aí você com a sua esposa, um momento de férias aí. E tem muitos lugares legais para eu mostrar para você de pessoas que desenvolvem trabalhos extraordinários. E lá na Jordânia tem projeto, até hoje tem esses trabalhos com crianças, escolas para essas crianças Uhum. refugiadas da Síria e do Iraque. Tem clínica médica, clínica odontológica. Eu e a minha esposa, nós éramos responsáveis pelo projeto das mulheres, nós tínhamos uma cooperativa, eu nem sei se está aqui, aqui, ó. As mulheres, elas faziam essas peças aqui, são tipo uma ovelhinha, Uhum. Legal. tem a ovelhinha, então essas mulheres, nessa cooperativa, a gente ajudava elas financeiramente e espiritualmente. Então elas fabricavam esses Nossa, que camelinhos aqui legal. de crochê, olha que legal. E assim, eram mulheres, cara, totalmente desacreditadas, primeiro da religião. No islamismo, a mulher ela não tem muito valor. Uhum. E muitas dessas mulheres sofreram, perderam filhos, perderam maridos na guerra. Assim, vieram completamente destruídas. Então, nessa cooperativa, a gente ajudava elas emocionalmente, Uhum. psicologicamente, E como espiritualmente, financeiramente. fazia com a questão da língua? Porque a árabe ainda não é aquela língua que dá para dar uma enrolação, não dá para mandar um embromation no árabe, né? Não, parece que eles estão com uma bala na garganta, né? Então, assim, Então, tinha tradutor, né? Tinha tá. tradutor. O projeto era bem estruturado, tinha tradutor o Você tempo todo. aprendeu um pouquinho lá? Eu aprendi um pouquinho, mas já desaprendi já. Eu ia falar para você mandar um Depois, árabe aí para nós, alguma. marhaba, sabah khair. Mas eu aprendi algumas coisas na época. Inclusive, eu fiz um amigo, cara. Olha que legal. Eu fiz um amigo Legal. por nome de Bin Laden, mano. Sério. Eu Jura conheci, mesmo? juro. E aí, no dia que eu conheci esse cara, eu perguntei pra ele, qual é o seu nome? Ele, Bin Laden. Aí eu brinquei, haha, o meu nome é Barack Obama. E zoando, porque eu pensei que ele tava zoando. Pô, você vai conhecer o Bin Laden no Oriente Médio? Calma. Não, mas ele falou sério. Não, meu nome é Bin Laden mesmo. Eu falei, cara, desculpa, meu nome é César, tudo bom? Prazer e tal. Eu tomei um E tiro, nós aí, dois rimos muito, né? e aí todas as vezes que eu via esse cara, meu, ele gritava, Ei, Cezinha! Eu falei, Bin Legal, Laden, beleza, mano? Como é que você tá? legal, Traduzindo para o legal. português, né?
Claro, E claro. aí a gente virou mó amigão, cara. E todas as vezes que eu passava na frente da loja dele, ele me dava pedaço de doce, que inclusive os doces Legal. árabes são sensacionais. Então aí a gente trabalhava com essas mulheres, a gente vendia essas peças, e uma boa parte dos recursos da venda dessas peças ia para essas mulheres. Legal. E a outra parte do recurso ia para pagar água, luz, aluguel e comprar Uhum. materiais para essas mulheres. Então, nesse projeto, muitas mulheres chegaram completamente destruídas, mas só que elas saíam do projeto totalmente transformadas, se enxergando como mulher, tendo aquele empoderamento Legal. feminino, entendendo o amor de Deus pela vida delas. Muitas delas saíram de lá com diplomas de cabeleireiro, de Legal. maquiadoras profissionais. E a ideia da Jordânia, ela é um país de transição. Então, os refugiados que estão na Jordânia, muitos deles querem ir para a Austrália, querem ir para a Europa. Então, a Jordânia era um país transitório. Então, Uhum. a gente trabalhava com essas mulheres e a questão de 1 ano, 2 anos, a ONU já dava permissão para elas irem para outros países. Tá. Então, elas iam para outros países não na perspectiva de pedinte, mas Uhum. na perspectiva empreendedora. Por quê? Porque elas Legal. aprenderam algo lá no projeto. Então, foi muito massa, foi um tempo Não, e assim, extraordinário. já é uma coisa impactante você trabalhar com populações árabes refugiadas. Ainda por si, e é uma outra coisa trabalhar com mulheres, né, com toda a dimensão aí sociológica da mulher, principalmente no mundo árabe, né? Quer dizer, você falou é isso, é criar autoestima e possibilidades de futuro para uma mulher em um mundo que é tomado por perspectivas muitas vezes machistas, né? Que é uma coisa histórica, sociológica deles. Então, que Total, batalha. É assim, total. ela toma por todos os lados, né? É uma Não, pessoa que apanhou a vida toda. na verdade era um grande jogo de xadrez, filho. Quando a Uhum. gente se relacionava com essas mulheres, na verdade era uma partida de xadrez. Por quê? Porque elas sempre tinham um contra-ataque para fazer, depois que você conversava de algum tema com elas. Mas essas peças de xadrez que foram introduzidas no inconsciente delas, não foi de uma forma voluntária que elas queriam, mas Sim, foram introduzidas desde pequena, sim, desde sim. menininha, cara. É. Então, aí com o passar do tempo, elas iam entendendo que alguns conceitos que elas tinham não faziam bem para elas mesmas. Só para você ter Uhum. uma ideia, cara, a gente recebia muitos, e até hoje recebe muitos voluntários lá, inclusive entre eles muitos psicólogos. E a gente fez uma atividade com elas do espelho, a gente colocava um espelho, né, amor, na frente dela. Cara, eu me lembro como se fosse agora, algumas delas começaram a chorar, cara, porque há muito tempo que elas não se viam como mulheres, mas elas sempre se viam como mãe e esposas, mas não Uhum. como mulheres, né? Uhum. Porque acima de tudo, antes de uma mulher ser mãe e ser esposa, ela é mulher, ela não Claro. pode perder essa identidade dela. Então aí a Uhum. gente, a gente fazia maquiagem nessas mulheres para elas se Legal. enxergar como mulheres, cara, era sensacional. E muitas delas sempre usou hijab, né? Aquela proteção que a mulher Sim. muçulmana usa. E quando a gente, eu não podia ficar presente por respeito a essas mulheres, então era sempre a minha esposa com essas mulheres. E a minha esposa contava que quando elas tiravam o hijab e elas se viam no espelho, cara, como uma mulher, nossa, era assim, uma Tô dinamite arrepiado. na mente delas, né, cara? Então, assim, o Oriente Médio tem muitos desafios, muitos Uhum. problemas, mas uma vez eu aprendi que por detrás de grandes problemas existem grandes oportunidades. Sim, sim. Depende sempre da ótica que você encara o problema, essa é a verdade. Então Claro. a gente aprendeu a enxergar nessas mulheres grandes potenciais. Então Uhum. a gente começou a compartilhar com elas a questão do ponto de convergência, porque existe convergência e divergência. Uhum. Então, o que é convergência? Convergência é quando você descobre pelo qual motivo você nasceu, o que você ama fazer. Então, por exemplo, o leão. O leão, quando o leão está caçando, é ponto de convergência. É quando o potencial dele vai ao máximo. Por quê? Porque ele foi criado para caçar. Então, quando ele está caçando, ele vive ponto de convergência. Ele vive o seu pico de felicidade, o seu pico que entende pelo qual foi criado e o que ele foi criado para fazer. E o ponto de divergência é quando Quase você uma pega o pulsão de leão. vida do Freud. Então, quando você pega o leão e você joga na água, o leão vira gatinho, cara. É ponto de divergência, porque o Uhum. potencial que ele tinha na água
ele não consegue usufruir tanto desse potencial. Então é a mesma coisa o tubarão, quando caça, ponto de convergência, e você pega o tubarão, joga na água, o tubarão vira sardinha, divergência. Então a gente mostrava para essas mulheres o ponto de convergência que elas tinham, Legal, o legal. que elas tinham de melhores, porque a despeito das guerras que elas passaram, a despeito das situações difíceis que elas passaram em seus países, elas estão vivas. Legal. E se elas não tomarem cuidado, se a bala não conseguiu matar, o trauma mata o resto que Uhum, sobrou. Então, se elas não tomassem o controle, se elas não entendessem que Deus as ama e que elas são importantes e que elas têm um papel importante e uhum. que elas são alguém, elas não são um número, cara, elas entendiam seus pontos de convergência e muitas delas entraram no projeto como gatinho, quietinho, e muitas Uhum. delas saíram como leão, cara. Então, assim, é o que eu falei no início, fazer o bem faz bem. Então, quando você vê o fruto desses trabalhos, é muito gratificante, sem sombra de Foi dúvida. foi o lugar mais desafiador, a Jordânia? Olha, a longo prazo foi. Tá. A longo prazo foi, mas a curto prazo foi o Iraque. Iraque. A curto prazo foi o Iraque. O que que vocês faziam lá no Iraque? Foi eu e um amigo meu, ele é pastor, um cara sensacional, um cara extraordinário. Aprendi muito com ele, muito mesmo. E a gente estava desenvolvendo um trabalho numa comunidade em Bartala, que era próxima à capital de Mossul, que era onde o Estado Islâmico concentrou a sua maior força na época. A gente ouve aqui falar bastante de Mossul, ou pelo menos tinha uma época, talvez, não sei se foi nessa, em Mossul Foi, se né? falava diretamente, constantemente aqui. E assim, cara, imagina só, nós éramos cristãos num país muçulmano, ou seja, é tipo assim, é você pegar um corintiano e jogar na torcida da Mancha Verde, cara. Tem noção da parada? Que loucura. Hum. Você ser um cristão no país muçulmano é mais ou menos isso. É você estar no time oposto Uhum. e todo mundo sabendo que você é do outro time. Então, a qualquer Uhum. momento, alguma coisa poderia acontecer com A corda você. estoura, a história pro seu lado, né? Exatamente. Então, e assim, todos eles sabiam que nós não éramos muçulmanos, principalmente por causa da barba, né? Se você tivesse lá, você se disfarçaria bem, você ia ser tipo James Bond aí. Mas eu não tenho pelado, cara. O que que eu ia falar? Esse Cristão, né, bigodinho não cara? engana ninguém. Esse bigodinho do seu Madruga aqui não engana ninguém. E aí, então eles sabiam já que nós éramos cristãos. Mas assim, quando a pessoa ela está em uma situação de vulnerabilidade, essas pessoas estão muito mais acessíveis ao receber o amor. É claro que nem todos, mas elas estão muito Uhum. mais acessíveis à ajuda. Então a gente começou a desenvolver um trabalho nessa comunidade próximo à cidade de Mossul. E, cara, era muito tenso, porque depois eu até compartilho alguns vídeos com você. Uhum. Era muita destruição. Cara, aquilo que você só via em Hollywood, em cenário de Hollywood, guerra, a gente estava vendo com os nossos olhos, cara. Uhum. Uhum. Pô, tinha uma parte da cidade completamente destruída. Só para você ter uma ideia, a coalizão iraquiana, junto com os Estados Unidos e outros países, utilizaram mais de 2.500 bombas para Uhum. poder reconquistar a cidade de Mossul do Estado Islâmico. Então você imagina, a gente entrou em casas de cristãos, cara, que foi completamente destruída só pelo fato deles serem cristãos, Uhum. só pelo fato deles serem seguidores de Jesus. Muitos cristãos morreram pelo Estado Islâmico, porque assim, o Estado Islâmico, é, o Estado Islâmico ele não representa a religião muçulmana, Claro, não representa. A gente tem muitos amigos muçulmanos, pessoas boas, cara, pessoas, claro. gente boa demais. Então assim, só pingando esse pinga aqui no is, para as pessoas não interpretar achando que todo muçulmano é terrorista, e não é assim. Claro, Então, assim, imagina. esse grupo terrorista ele é uma minoria de jihadistas que queriam pregar a lei da Sharia, custe o que Uhum. custar, e eles faziam isso principalmente através do terrorismo. Então, tanto para você ter uma ideia, teve muitos desses soldados muçulmanos matavam outros muçulmanos, Uhum. mas obviamente que eles perseguiam muito mais os cristãos. Uhum. Então, a gente viu casos de cristãos que foram perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Muitos muçulmanos que só para você ter uma ideia, eu tenho uma foto
que é um U, assim, é como se fosse um U, que é a letra árabe, é um U, assim, um pinguinho, que quer dizer Nazareno. Então, era Uhum. uma forma pejorativa que os soldados do Estado Islâmico titulavam os cristãos, os nazarenos, que era aqueles que eram seguidores de Jesus. Jesus de Nazaré, né? Nazaré. E aí todo o Estado Islâmico que pinchava isso, por exemplo, na sua casa, isso significava que qualquer soldado do grupo islâmico poderia entrar na sua casa e usurpar os seus bens, só pelo fato de você ser cristão. Então a gente ajudou muito esses cristãos no Iraque. Então, assim, até hoje se tem um trabalho fortíssimo no Iraque, na Jordânia, através desse meu amigo, um trabalho extraordinário, cara, que dá voz aos que não têm voz. Uhum, Então, assim, uhum. é um trabalho de risco, obviamente que você está numa outra cultura, numa religião oposta ao que você acredita, mas graças a Deus, cara, foi tudo bem, a gente saiu vivos de lá, saímos inteiros, o trabalho continua no Iraque, então, a curto prazo foi uma das experiências mais tensas, assim, Impactantes, imagino. mais impactantes que eu já tive, mas a longo prazo, sem sombra de dúvida, foi a Jordânia. E de lá do Iraque a gente passou no Kurdistão, que é um país vizinho também do Iraque, que é uma outra realidade. Então, assim, tudo isso são construções que fazem a gente se tornar pessoas melhores, né? Legal. Cara, eu tô de olho no horário. Nas últimas lives eu comi bola, eu fui deixando, a hora que veio, opa, acabou, porque o Instagram corta a hora que dá 1 hora de live. E eu não queria deixar de passar por alguns temas. A Jéssica tá aí, né, sua esposa? Ela quer aparecer? Ela pode aparecer? Quer aparecer? Traz a radaça aí. Dá um oi aí. Deixa eu pegar aqui a cadeira aqui para ela aqui. Legal, legal, legal. Olá, Olá! Tudo bom, Jéssica? tudo bem, Vini? Então, tá bom. Eu quis que você aparecesse, se fosse possível, porque agora eu vou falar de outro assunto. Vocês Ok, engravidaram aí na Romênia? aqui na Romênia. É uma menina, né? É uma menina, Radassa. Radassa? Isso. Tem significado o nome? Radassa é um nome hebraico, na verdade, é o nome da rainha Esther, mas significa também murta, que é uma flor muito comum no deserto. Então, o significado é mais uma flor do deserto mesmo. Legal, a flor do deserto. E aí, ela vai nascer romena? Como que é essa pegada? Vocês vão continuar aí? Como estão os planos para a família Almeida? Então, ela vai nascer aqui, mas aqui na Romênia, eles não dão cidadania assim que nasce, né? Então, ela vai ter a certidão romena dela de nascimento, vai ter todos os direitos aqui por ter nascido aqui. E quando ela fizer 14 anos, se ela tiver morado uma boa parte da vida dela, que ela pode, ter acesso à cidadania dela romena, né? Legal. Mas a gente pretende ficar um bom tempo aqui, sim. Tanto que a gente já fala, eu já aviso ela que ela vai ter que aprender 3 idiomas, vai ter que falar português, romeno e inglês. Então, mas esses são os planos, né? Continuar por aqui algum tempo. Até mesmo porque para você desenvolver um trabalho, para você consolidar um trabalho, Vini, numa outra cultura, cara, porque assim, tem dois tipos de voluntariado. Tem o Uhum, o voluntariado a longo prazo e o a curto prazo. uhum. O curto prazo são as pessoas que utilizam das suas férias, é, finais de semana não rola, mas férias, vamos se São coisas encaixar mais aí. pontuais, né? Isso. E tem os a longo prazo. Então, para a Uhum. gente consolidar um trabalho aqui na Romênia com os ciganos, cara, se leva pelo menos 5 anos. Porque menos de 5 anos. Porque assim, imagina só, em 2 anos você leva para você aprender o idioma. Eu ia E aí, perguntar isso, como que é o romeno? o romeno, ele vem do latim. Ah, Tem uma verdade. boa. É a quinta flor do laço, né? A flor do laço que ninguém lembra. Isso, então aí tem algumas palavras que parecem português, só que tem outros significados. Só que uma boa parte também é bem difícil, não é bem parecido com o português, não, né, mano? De todos os países aqui do leste europeu, é o que tem o idioma mais simples, né? Mais fácil. Ah, mais Mas parecido. ainda
é a língua mais próxima do latim. Então, você imagina como é a gramática aqui. Então, a gente estuda, né? E tem horas que dá aquele nó na cabeça. E quando você ouve pela primeira vez, você fala, não parece ser tão difícil, mas quando você vai estudar mesmo para aprender, aí dá alguns nós na Então, cabeça. só para você entender, o azul para nós não existe azul no masculino e no feminino, ok? Então aqui tem o azul para o masculino e o azul para o feminino. E como Então que é? são Albastro, albastre. albastre e albastro. Tá. Então, se você não souber pronunciar direitinho, você acaba confundindo. Por exemplo, Tá bom. criança, copi, com um i no final. Se você quiser falar no plural, é copi, com 3 i's no final. Se você quiser Nossa, falar 3 is? criança, é copilu. Então, eles mudam a palavra toda, eles não têm essa questão do artigo, né? Eles mudam toda a palavra e aí, às vezes, dá uns nós na Então, cabeça. se você encontrar um romeno, você vai perguntar, ei, tia Maifati, como você está? Eu sou um Tebine, nós estamos bem. Que bom. Então, são mais ou menos, começa o diálogo a partir daí. Bunaziwa, Bunaseara, bom dia, boa tarde. Na audição lembra um pouco italiano, né? Você falando aí algumas frases, vem. Muito, tipo mancare. Tipo mancare lembra de... como é que é italiano? Mangiare. Mangiare. Ah, tá. Mangiare. Então, mangiare, mancare, são algumas palavras similares que você encontra no italiano. E aí vocês estão trabalhando então com ciganos? Isso, cara, a gente está trabalhando com um grupo, mano, é doideira demais. Imagina. Mas a gente trabalha numa comunidade pobre aqui na Romênia e os ciganos, eles são muito menosprezados em toda a Europa, né, cara? Porque nem todo cigano é romeno, mas nem todo romeno é cigano. Então é a mesma coisa o indígena, né? Todo indígena é brasileiro, mas nem todo brasileiro é indígena, né? Então, A Romênia é a terra natal dos ciganos? Não, a terra natal é a Índia, né? Tá. Do cigano. A imigração começou a partir de lá, mas chegou aqui no século X aqui na Romênia. Então, só para você ter uma ideia, são quantos milhões? Aqui, mas a gente acredita que é em torno de 2 milhões, porque também é algo muito. 2 milhões é o número que o governo passa, porque é algo muito difícil também, porque muitos ciganos não têm registro de nascimento, não tem nenhum documento, né? Então, 2 milhões de ciganos na Romênia são ciganos que têm documento romeno, mas a gente acredita que tenham muito mais. Então, só para você ter uma ideia, na cultura cigana não tem a escrita. Então, é tudo pela oratória, né? Então, não tem a escrita que mais que eles não... Eles só têm a cultura oral, né? Vai passando, Isso, contando histórias e eles vão falando o dialeto deles, mas a maioria não sabe ler e escrever. Tanto que essa semana a gente ficou muito feliz, a gente estava trabalhando num projeto de um container escola para crianças ciganas numa comunidade, porque as escolas também aqui na Romênia, elas acabam não tendo paciência. Então, elas mesmas não querem crianças ciganas estudando lá. Quando os pais colocam, que é raro, os professores não têm paciência. Então, a gente inaugurou esse projeto, que é um container, uma escola para essas Sensacional, crianças. cara. Depois eu te mando as fotos. Boa. Então, dando a possibilidade dessas crianças terem um futuro diferente através do ensino, através da educação. Então, tem muitos desafios, porque quando as pessoas pensam na Europa, as pessoas, nossa, Torre tá Luciane Eiffel, Paris, Big Roma. Ben. Mas assim, cara, a gente está na Zona Leste, a gente está no leste europeu, e o leste europeu é a região mais pobre da Europa. Tanto que, para você ter uma ideia, o turismo no leste europeu é baixíssimo. Cara, eu particularmente, eu nunca tinha ouvido falar da Romênia. Nunca tinha ouvido falar da Lituânia, da Bósnia, de muitos outros países que eu estou aprendendo não há muito tempo. Então, o pico de turismo aqui no leste europeu é baixíssimo. Então, muitos países da Europa sofreram com a Segunda Guerra Mundial
Entretanto, depois que acabou a Segunda E o Guerra comunismo Mundial, depois, né? veio o comunismo, cara. Então, só para vocês terem uma ideia, a Romênia é conhecida como o país dos órfãos, né, mano? Uhum. Porque durante o comunismo, né? Foram 30 anos de regime comunista na Romênia. Tinha, eu não sei, algumas pessoas conhecem essa história, mas tinha uma polícia que era a polícia de menstruação, que era uma polícia que visitava as mulheres todo mês para ter certeza de que elas estavam menstruando ou que elas não estavam usando nenhum método contraceptivo, porque a ideia do ditador era construir uma nação forte e grande, então as mulheres precisavam ter muitos filhos. E quando acabou o regime comunista, muitas dessas mulheres acabaram largando os filhos, porque foram filhos, são chamados até hoje filhos do comunismo, né? Filhos do regime. Foram filhos que não eram desejados, e aí os pais começaram a largar essas crianças nos orfanatos, nas ruas, porque não tinham mais condição de criar quando o comunismo acabou. E aí é uma cultura que até hoje aqui na Romênia a gente conhece muitos jovens, adolescentes que os pais hoje em dia vão para os países da Europa trabalhar e deixam os filhos sozinhos aqui, passam tipo anos, muito tempo sem vir cuidar dos filhos. Então hoje a gente trabalha com essas pessoas. A gente compartilha a questão da paternidade. Porque se você não intervém, se não há algum tipo de intervenção nesse processo, a pessoa ela vai dar Ctrl+C e Ctrl+V, ela vai reproduzir esse comportamento nas próximas gerações de filhos. Então, o trabalho que nós desenvolvemos aqui é muito importante porque ele coloca um ponto final e uma outra possibilidade, uma outra história na vida dessas pessoas. E graças a Deus, cara, a gente tem dito êxito aqui na Romênia, mesmo com 12 meses aí de existência aqui na Romênia, mas a gente tem avançado aqui, como por exemplo esse container de sala de aula numa comunidade muito pobre de ciganos. Legal. É desafiador, mas a vida é isso, cara. A vida é desafiadora. Então você precisa ou você estagna diante dos desafios, ou você vai vai fazendo essa maratona e vai se superando, né? Então a gente tem avançado aqui, tem sido um tempo extraordinário. E aproveitar aí, hashtag, fica a dica para a galera que está nos assistindo. Venham passar um tempo conosco aqui nas suas férias, entre em contato com a gente e vai ser demais poder recebê-los aqui na Romênia. Visitar o Castelo do Drácula. Verdade, verdade. Isso que você falou, César, eu gostei muito, que é a ideia de se a gente não intervém em algo que acontece há muito tempo, mas não tá bom, a gente naturaliza esses comportamentos e não evolui, né? Isso aparece agora nessa questão das crianças, mas quando você já falou da questão das mulheres, por exemplo, lá na Jordânia, eu acho que entra aí também todas as violências, né? Aliás, é essa a ideia, né? Às vezes a gente naturaliza conceitos, porque a gente faz isso desde sempre, então mantém. Pô, não é porque faz desde sempre que tá bom, tem muita coisa que tá ruim que dá para melhorar, então bora pensar nessas coisas. É um pouco a proposta do canal, a gente já falou bastante essa ideia aqui em várias entrevistas, fiquei feliz de ter aparecido nessa também. Legal, legal. E é muito importante porque são assuntos pertinentes. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa dialogar sobre isso. Porque se a gente não pensar em transformar a nossa geração, qual vai ser a perspectiva da próxima geração? Então, a gente está vivo, o bastão está na nossa mão. Então, já que o bastão está na nossa mão, vamos fazer o negócio acontecer. É dessa forma que a gente caminha aqui. Legal. Estamos caminhando para o fim, por falar em caminhar. Estamos chegando aí no fim da live. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta no final, que é sugestão para o convidado. E no caso, eu vou fazer para os convidados. Eu vou fazer para os dois. Sugiram livros, filmes, séries, coisas artísticas que vocês acham que seriam legal, que mudaram, que fizeram bem para vocês, que possam ajudar para quem está assistindo, e vocês têm 20 segundos que o Instagram está dizendo que vai desligar. Eu vou indicar uma série do Netflix, Filhas do Destino. É uma série muito boa que fala sobre uma escola que tem transformado a vida de meninas Dalits na Índia. The Chosen. Cara, assiste essa série. Sensacional. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você puder,
compartilhe esse vídeo, dá um joinha, encaminha para quem você conhece. O seu apoio é muito importante pra gente aqui. E mais importante de tudo, sexta que vem, nos vemos novamente no Papo Cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Até lá.